Em meio a uma humanidade que se afastava do seu Criador, surgiu um nome que ecoaria por toda a história. Noé. Descrito nas Escrituras não como um rei, nem como um conquistador, mas como um homem justo e íntegro em suas gerações. Ele se tornou o ponto de virada, a linha entre um mundo condenado e a promessa de um novo começo para toda a vida na terra. A importância de Noé vai além da madeira e dos pregos. Ele foi o segundo pai da humanidade, a ponte entre o juízo e a esperança. Sua vida provou que mesmo na escuridão moral mais profunda, uma única pessoa que anda com Deus pode se tornar instrumento de salvação. Sua retidão não era aparência, era coração. Enquanto o mundo se entregava à violência e à corrupção, a Bíblia declara: Noé andava com Deus. Essa comunhão íntima era a fonte da sua força e o início de uma jornada de fé que mudaria a história. Imagine receber uma ordem divina que desafia toda a lógica humana, construir algo colossal para enfrentar o inimaginável. A vida de Noé estava prestes a ser transformada. Ele seria mais do que um construtor, seria uma voz solitária, pregando a justiça em meio ao deserto da indiferença humana. Essa comunhão o preparou para o maior desafio de sua vida, pois o mundo havia chegado a um ponto sem retorno. A maldade havia crescido tanto que o próprio Criador se entristeceu em seu coração. O cenário era de caos moral e espiritual. Uma humanidade que havia esquecido o seu propósito e o seu Criador. Foi nesse ambiente que Noé foi chamado a resistir. O desafio imposto a ele era colossal. Construir uma arca de madeira de gofer, selada com betume, com dimensões específicas, perfeitas, sagradas. Décadas de trabalho, planejamento, suor e fé, tudo para se preparar para uma chuva que o mundo nunca havia visto. Mas o maior peso não era o físico, era o isolamento, o escárnio. Por mais de um século, Noé e sua família foram zombados, pregavam sobre o juízo vindouro, enquanto o céu permanecia azul. Sua fé não foi testada por uma tempestade, mas pela longa espera. Em meio à indiferença humana, cada tábua pregada era uma declaração de confiança. Cada junta calafetada, um ato de obediência silenciosa. Essa não foi uma corrida, foi uma maratona de fé. Uma confiança inabalável, forjada dia após dia, na comunhão com Deus. E então veio o momento. A primeira gota caiu sobre a terra seca. Mas o verdadeiro milagre
não começou com a chuva, e sim com a obediência. A Bíblia diz: Assim fez Noé. Conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. sem questionar, sem negociar, sem duvidar. Os anos de trabalho se tornaram sermões silenciosos. E quando o momento chegou, os animais vieram. Não por acaso, mas pela mão divina que os conduzia à porta da arca. E quando todos entraram, a porta se fechou pela própria mão de Deus. Aquele selo divino marcou o ponto sem retorno. Noé entregou seu futuro nas mãos do Criador. Analisando sua vida, vemos virtudes que transcendem o tempo: a justiça, a perseverança e a obediência. Ele construiu exatamente como Deus ordenou, sem atalhos, sem desvios, sem medo. Essa precisão revela um coração submisso que compreendia que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Mas Noé também era humano. Após o dilúvio, tropeçou, se embriagou, se envergonhou, e ainda assim Deus o usou, porque a graça não é para os perfeitos, mas para os dispostos.